Pessoal, antes de iniciar o nosso vídeo, quero dar os parabéns para quem chegou ao nosso 11º vídeo, ECA atualizado e comentado. Só quem passa é quem estuda, quem se esforça, quem se dedica e quem tem disciplina. Isso é muito importante, meus parabéns por ter chegado até aqui. E já te adianto que nós teremos mais alguns vídeos sobre o ECA comentado, uma vez que a lei é muito extensa e os comentários são muito relevantes. Hoje nós vamos tratar do capítulo 5, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Nós vamos trabalhar a partir do artigo 60. Antes de iniciar, quero pedir que você se inscreva, se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos professores, isso me ajuda muito. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então é vedado, é proibido qualquer trabalho para adolescentes menores que 14 anos. Então o menor de 14 anos não trabalha, não realiza atividade laboral, a não ser na condição de aprendiz. Mas o que é condição de aprendiz? Gente, um parênteses. Esse artigo ele é muito cobrado mesmo. Então, decore. É proibido o trabalho para menores de 14 anos, exceto na condição de aprendiz. Se for na condição de aprendiz, pode. Então, guarde isso porque isso é muito cobrado. Vejo muitas questões com esse artigo. Se você ainda não viu o nosso vídeo de questões comentadas sobre o ECA, clica aqui no card que você vai ser encaminhado a ele. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Então, o trabalho dos adolescentes, ele é tratado em lei específica, né, sobre trabalho, mas essa lei não pode gerar nenhum prejuízo para o ECA. Então, a lei que determina o trabalho, ela também tem que respeitar o ECA. 62. Considera-se a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Então, a educação técnica profissional, a aprendizagem, ela só vai ser considerada assim se ela respeita a LDB, lá no seu título que fala sobre educação técnico-profissional. Então, o ECA, mesmo sem ter a LDB já em vigência, ela já considerava que em algum momento ela viria, tá? Então, já estava válido ali. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Então, são princípios da educação, da formação técnico-profissional. Inciso 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, eu não posso ter um estudante, um educando, um adolescente, em uma atividade técnico-profissional de formação de aprendizagem, sem que ele esteja regularmente matriculado no ensino que lhe cabe. Né? Se for ensino fundamental, se for ensino médio, tudo faz. Mas ele tem que estar regularmente matriculado no segmento referente à sua faixa etária. Isso é obrigatório. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Imagine um adolescente em uma atividade laboral que necessite que ele carregue um peso de 60 quilos, mas ele tem 60 quilos. Vai carregar uma saca de fubá, por exemplo, de 60 quilos. Não é compatível com uma pessoa em desenvolvimento, uma vez que o seu corpo ainda está em desenvolvimento. Ele não tem corpo para carregar tanto peso, então ele não é adequado, é isso que ele está dizendo aqui. Eu estou dando um exemplo, mas há vários, né, que podem ser adequados a esse inciso. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Então tem que ter um horário que ele possa fazer ali, exercitar suas atividades, fazer os exercícios para casas, né, do ensino regular. E não só isso, mas que o ensino, né, regular ele é prioridade. E também as atividades que ele está desenvolvendo, né? Desde que tenha uma aprendizagem nisso. 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Então, até os 14 anos não tem salário, tem uma bolsa de aprendizagem, tá? 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos serão assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, 14 anos e um dia já tem direito a
direitos trabalhistas e previdenciários. Vai contribuir para a Previdência, vai receber um salário, tudo bonitinho. Até 14 anos, bolsa de aprendizagem. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Então, o adolescente que é portador de deficiência, como diz a lei, é assegurado a ele um trabalho protegido. Por quê? Porque ele tem uma condição especial, evidentemente. Então tem que protegê-lo dentro da execução dessa atividade, dessa tarefa, seja lá o que for. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. Então, ao adolescente, né, menor de 14, maior de 14, independente do regime que ele está atuando, como aprendiz, como atividade, né, num trabalho familiar, na empresa familiar, muito comum em padarias, marcenarias, serralherias, enfim, essas atividades que o pai vai ensinando o filho, né? Ou aluno de escola técnica, ou assistido por uma ONG, ou por uma entidade governamental ou não governamental, enfim, todos eles têm essas proibições, que eles não podem fazer de forma alguma. Inciso 1. Trabalho noturno não pode realizar. Realizado entre as 22 horas, 10 horas da noite, até as 5 horas do dia seguinte. Então, dentro desse período, não vai atuar, não tem trabalho noturno, não tem. Ah, mas a minha padaria começa às 3 horas da manhã, meu filho precisa me ajudar a amassar o pão. Não pode, não pode, não pode, a lei não permite. Se o fiscal do trabalho constatar que há um trabalho noturno do seu filho, você vai ter muitos problemas, não pode ocorrer. 2. Trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Dentro da padaria, tá lá amassando na batedeira, né? E há o perigo dele empurrar a massa e levar a mão e ter a mão esmagada. É um trabalho perigoso, não pode executar. Estou dando exemplo da padaria, mas pode ser qualquer outro. Insalubre, ele vai trabalhar numa mecânica de automóveis e vai ter que mexer com solvente o tempo todo. Aquilo é insalubre. Ou com barulho muito alto, insalubre. Não pode executar. Ou penoso, carregando saca, né? Como eu dei o exemplo de fubá de 60 quilos, é penoso, ele não dá conta. Há uma pena, uma dor, né? Para o corpo físico daquele educando, daquele estudante, daquele adolescente. Então, não pode ocorrer. 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e seu desenvolvimento físico, psíquico, moral, social. Imagina, eu trabalho aqui nesse boteco. Meu filho está trabalhando aqui, é um trabalho, ele tem 14 anos em um dia e ele está trabalhando aqui comigo. Mas aquilo ali é adequado ao seu desenvolvimento moral? Está naquele ambiente, ele não vai trazer nenhum prejuízo para o seu filho? É isso que está dizendo aqui, não pode. Se é um prejuízo moral, ético, social, psíquico, então, enfim, ele não vai poder executar. 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência na escola. Imagine que ele vai atuar em uma atividade no mesmo horário da sua escola, ele vai ter que sair da escola. Não dá, né? Apesar que o próprio ECA, ele já obriga a ter um ensino noturno regular, adequado às necessidades do adolescente trabalhador. Então, pode ser que ele estude à noite, né? Se o trabalho é durante o dia. Então, aqui nós acabamos as proibições e vamos para o programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Ou seja, ele está numa instituição, ela tem que propiciar a ele a condição de no futuro se tornar um profissional. Aí ele está na marcenaria, mas só fica ali limpando o chão. Aquele limpar chão vai permitir que ele no futuro vire um marceneiro? Não. Ele tem que estar em uma atividade que permita que ele aprenda. É a aprendizagem, é isso que está dizendo. Ele tem que ser capaz no futuro de exercer aquela atividade de forma remunerada e ser paga por ela. É isso que está dizendo aí, é importante isso. Senão vira só um simples empregado, né, de atividade pouco exigente. Parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Ou seja, ensinar, aprender é mais importante que produzir. Nesse tipo de atividade, o educando ele pode errar, ele pode produzir pouco em velocidade menor, porque ele está em formação. Pegando o caso da marcenaria.
Se ele vai aprender a lixar uma madeira, se essa madeira é lixada em 10 minutos, ele faz ela em meia hora, isso não pode ser penalizado, ele não pode ser retirado do trabalho educativo, porque ele faz em mais tempo do que o ideal, porque o trabalho ele é educativo, ele tem que ser devagar mesmo, ele tem que aprender a fazer. Ele vai errar, ele já se espera que ele erre. É normal, é do processo do aprendizado. 2. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Então ele vai receber um salário. Ah, mas ele não está produzindo tanto que ele deveria produzir? Então ele não vai receber? Vai sim, vai. E mesmo o receber esse salário não faz dele um trabalhador comum, porque ele ainda tem a função educativa. Você está pagando, é sua obrigação pagar, mas também é sua obrigação ensinar e formá-lo. Hoje nós estamos vendo o contrário. Tem muitas empresas que contratam os menores aprendizes para a execução de tarefas específicas e esperam dele o mesmo desenvolvimento de outros profissionais e não ensinam nada. É o que eu tenho visto com os meus alunos do 9º ano do ensino médio. Espero que isso mude no futuro muito rápido, muito próximo, né? Que os nossos empregadores tenham consciência moral e contrate os nossos educandos para lhes ensinar uma tarefa, uma função, uma profissão e não simplesmente para tomar o lugar de uma pessoa que ele deveria pagar. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Primeiro aspecto, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ele tem o direito de ser respeitado como uma pessoa que ainda está em desenvolvimento, que ainda está em formação biológica, física, moral, intelectual, psíquica, social. 2. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Adianta ele aprender uma função que não tem mercado de trabalho, que não vai lhe permitir a vivência no mercado de trabalho? Não faz sentido nenhum, uma vez que o trabalho ele é educativo. Só vai ser educativo se lhe ensina algo. Hora do nosso resumo. 60. Fala que é proibido o trabalho laboral para menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. O 61 fala que há uma legislação especial, mas que essa lei, que essa legislação não pode ferir essa lei. O 62 caracteriza a aprendizagem e a formação técnico-profissional, que ela deve ser ministrada segundo as diretrizes e bases da educação profissional, que é dada lá na LDB. O 63 vai falar os princípios que essa formação técnico-profissional deve obedecer. Aí vai falar lá a frequência obrigatória, atividade compatível com um ser em desenvolvimento, horário para os seus exercícios do ensino regular. O 66 vai falar sobre a proteção, o trabalho protegido para o portador de deficiência, termo dado pela lei. O 67 vai falar que o empregado, na condição de aprendiz ou em qualquer outra situação, ele não pode executar um trabalho noturno, nem perigoso, insalubre ou penoso. Ele não pode ser realizado em locais que seja danoso do ponto de vista psíquico, físico, moral e social, e que ele não pode ser realizado em um horário que não permita que ele estude. O 68, o artigo 68, fala que essas atividades realizadas aí por órgãos governamentais ou não governamentais ou em qualquer outra situação, elas têm que gerar ao aluno a condição de ser no futuro remunerado por aquela atividade. O primeiro parágrafo do 68 fala que a condição de aprendizado ela sobressai em relação à produtividade, ou seja, o trabalho ele pode não ser produtivo uma vez que o aluno está em aprendizagem, isso não pode ser penalizado em momento nenhum, muito pelo contrário. E o segundo parágrafo fala que mesmo recebendo uma remuneração adolescente, isso não desfigura a sua atividade como de aprendizado, porque ele recebe um salário, mas ele não pode ser cobrado a produtividade de uma pessoa que é remunerada igual a ele, como alguém de carteira assinada mesmo, depois dos 18 anos, como um trabalhador normal, CLT.
O 69 fala que o direito, né, que o adolescente tem à profissionalização deve respeitar algumas coisas. Primeiro, a sua condição como pessoa em desenvolvimento. Segundo, que essa capacitação que ele deve receber deve ser direcionada ao mercado de trabalho que lhe permita trabalhar no futuro. Eu agradeço quem chegou até aqui. Se você chegou até aqui é porque você gostou, deixa o joinha que me ajuda bastante. Assine o canal se ainda não é inscrito. Clique lá no sininho para receber as próximas notificações. Tem o ECA, tá? Lá no nosso comentário, se você clicar lá, eu estou deixando o link do Planalto, que é o site, né, mais confiável para você ter acesso às leis aqui no Brasil. Muito obrigado, fiquem com Deus, estude a lei novamente, volte, releia toda ela, porque isso é importante. Fique com Deus, até muito breve.